19 horas mais 30 minutos. Uma boa noite para você que a partir de agora acompanha a sua virtual, o Panorama 2024, o seu programa de debate ao vivo nesta noite de segunda-feira, dia 17 de abril de 2024. Participam do programa de hoje o vereador Guilherme do Salão e o secretário de Turismo, Fabrício Lopes. Lembrando que o programa é de 60 minutos de duração e durante o programa não serão possíveis intervenções por telefone ou por rede social. O horário é reservado apenas para que os debatedores possam estar falando sobre o tema. E o tema em questão hoje é o turismo, né? A cidade de Cubatão e essa questão turística, uma cidade industrial que tem suas belezas naturais e tem como turismo uma das possibilidades de ganho para o município, né? Alavancar o turismo, desenvolver o turismo. Cubatão, das 9 cidades da região, é a única que não tem a sua faixa litorânea, não tem a sua praia, né? E conseguiu, né, se tornar o município de interesse turístico. Vamos estar falando hoje sobre esse tema. Participando conosco, Fabrício Lopes, que é o secretário de Turismo. Formado em Gestão Pública, com MBA em Gestão Ambiental, atualmente é secretário de Turismo em Cubatão. Trabalhou como coordenador de saúde, assessor especial e assessor de gabinete da prefeita na Prefeitura de Mauá, São Paulo. Atuou como diretor de integração com órgãos públicos, gerente de logística e assessor técnico de junta comercial do Estado de São Paulo. Foi coordenador de políticas transversais na Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, onde fez parte do Comitê Executivo da organização da 2ª Conferência Nacional da Juventude. Por 2 mandatos, integrou ainda o Conselheiro Nacional de Juventude. Ocupou a função de secretário parlamentar da Câmara dos Deputados no mandato do deputado federal Márcio França, em São Paulo. Na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cubatão, integrou as equipes de coordenadoria de estudos e projetos de coordenadoria de programas comunitários. Presente também Guilherme dos Santos Malaquias, o Guilherme do Salão. É natural de Santos, mas sempre viveu em Cubatão, no bairro da Ilha Caraguatá. Casado com Laísa de Oliveira Pereira, Guilherme é pai de 2 filhos, Gustavo de Oliveira Malaquias e Lorena de Oliveira Malaquias. O vereador aprendeu o ofício de barbeiro aos 13 anos de idade e até hoje atua como profissional na área. Guilherme estudou no ensino fundamental na Alme Rui Barbosa, na Ilha Caraguatá, e no ensino médio na Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, no Jardim Casqueiro. Com o seu ofício de barbeiro, o vereador sempre se envolveu em ações sociais na Ilha Caraguatá, dialogando com a comunidade sobre os problemas locais e as possíveis soluções. Guilherme do Salão é do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, e foi eleito para a 18ª legislatura com 862 votos em Cubatão. Sua primeira candidatura a vereador? Isso, correto. Primeira candidatura e foi eleito. Primeira vez saí e aí primeira vez fui eleito. Fabrício, pessoa conhecida em Cubatão, retorna à cidade, retorna na função de secretário de Turismo. Senhores, turismo, Cubatão, esse é o debate, esse é o panorama e o que podemos esperar de hoje até 2024. Então, com vocês. Sim. Fabrício, abrir a palavra. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Agradecer ao Márcio pela oportunidade. Há anos você vem batalhando, fazendo a mídia alternativa aqui na cidade. É louvável, a gente conhece o teu trabalho. Então esse aqui é mais um espaço democrático para que eu e o Guilherme a gente possa trocar aqui algumas ideias. Somos munícipes, então acima de tudo que a gente possa no dia de hoje fazer essa interação, aproximar cada vez mais as nossas ideias, porque quem ganha com isso é a população da cidade. Sempre. Boa noite também, boa noite a todos, cumprimentá-los aqui, cumprimentar o Márcio Chaves, secretário também, né? A técnica também ali atuando, Maria Clara, né? Agradecer também essa abertura, né, desse diálogo, que é importante acontecer, né, na cidade. A gente também está propondo ou expondo ideias, né, dando opiniões, na verdade, nesse mercado que é o turismo, onde muitas cidades têm apostado, né, acaba que muitas das vezes passando até despercebido em alguns setores,
mas que é fundamental, né, na parte até de comércio que aqui a cidade vive. Senhores, é um enorme prazer tê-los aqui, até porque o debate, né, a gente sente falta de debate de alto nível, debate de ideias, e essa é a proposta do programa. E sempre é bom termos pessoas antagônicas, não pessoas contra pessoas, e sim pessoas com proposituras, com ideias que podem convergir ou não, mas em busca do que é melhor para a cidade. Isso. Então, senhores, turismo. O que se esperar de turismo na cidade de Cubatão e o que é o turismo em Cubatão? Fabrício. Bom, a gente fazia aqui, primeiramente também pedir desculpa, né, aos nossos ouvintes e telespectadores. Acabou que a gente entrou um pouquinho mais atrasado hoje por conta dos compromissos meu e do Guilherme. Mas foi até providencial, Márcio, porque a gente pôde aqui nos bastidores iniciar já um pouco desse debate, que é da gente trazer essa nova perspectiva que o turismo ganha, não apenas na cidade de Cubatão. O turismo ele começa a ganhar novos contornos em nível de Brasil. Se a gente parar para observar que durante muito tempo o turismo foi relegado ao segundo plano das políticas públicas em nível nacional, e nós temos um país hoje que recebe aproximadamente o mesmo número de visitantes do que o Museu do Louvre recebe. O Museu do Louvre é apenas um equipamento de turismo da França. O Brasil inteiro recebe a quantidade de turistas, são aproximadamente 7 milhões de turistas ano que vêm ao nosso país. Então, efetivamente, o país não conseguiu progredir turisticamente, com isso ganhou uma pandemia no meio do caminho. O setor mais afetado foi o setor da economia criativa, da cultura, do turismo, do comércio. Então, esse eixo de ações mostrou que, se nós não tivermos um olhar preparado para entender o que é essa nova economia, o que é esse novo turismo, muitos lugares vão ficar para trás. Só uma questão que é importante a gente ressaltar. Toda vez que nós falarmos em turismo, não adianta, não existe turismo estanque, né? O turismo ele não acontece em Cubatão. O turismo ele acontece no Brasil, na região metropolitana da Baixada Santista, no estado de São Paulo. Nós estamos no aglomerado urbano da maior cidade do hemisfério sul, que é a cidade de São Paulo, de onde parte 36% de todo o emissivo turístico do Brasil. Estamos ao lado do Porto de Santos, onde circula 60% de todo o circuito de navios de cruzeiro. Estamos no meio entre a capital e o litoral, que semanalmente circulam 300 a 400 mil turistas pelo sistema Anchieta Imigrantes. Ou seja, a cidade de Cubatão ela tem uma importância estratégica, mas ela não vai conseguir executar nada disso se a gente não entender que a 12 km daqui está a praia, que a 16 km daqui está um teleférico, que a 22 km daqui está o quarto maior destino turístico do país. É saber que a nossa região é uma região contígua, que era isso que nós falávamos, e pensar o turismo enquanto estratégia de desenvolvimento econômico. Então cabe a nós, enquanto setor produtivo, sociedade civil, poder público, estar hermanados de esforços para a gente conseguir tirar proveito disso. Sim, até para que, tocando já nesse assunto, né, como o próprio Fabrício citou, que é a parte de Cubatão ser a localização onde ele está, né? Não a gente pensar ela como micro, como aqui também falamos, mas uma parte macro, né? Ele é cortado pelas vias, as principais vias do estado de São Paulo. E aí também incorre aí também a situação do pedágio, né? Um dos pedágios mais caros do estado aí do país. E mesmo assim, o grande fluxo de veículos e de pessoas que passam aqui pela cidade, pela região, é intenso, é enorme. Não pode dar nenhum feriado aí, uma folga qualquer dentro da semana, pegando o final de semana, que aqui lota de turistas, né? Não falo só aqui a cidade aqui da região, mas litoral sul, muita gente desce por aqui também, acessa, passa pela cidade. E por que não a cidade também não pensar grande, em conjunto, acompanhar esse desenvolvimento, né? Até então você fortalecer o seu comércio, porque uma das coisas principais também é você ter o que oferecer, mas citando uma proposta como é um setor privado, o público também tem que fazer a sua parte e agir, correto? E fazer com que ocorra uma entrega para essa população de turista, tanto aquele que vai vir aqui esporadicamente, ou aquele que vem
para cá, para a cidade, se encanta com algo, ou na região, né, que muitas das vezes vem para a Baixada Santista, que é, como eu falei, o macro, mas você passa pela cidade de Cubatão. Muitas das vezes ele é mais cômodo ele ficar acomodado à cidade de Cubatão, até por valores, né? E o deslocamento ser mais rápido, porque ele está numa cidade onde ele desloca nessas vias. Ele vai aqui para o Litoral Sul, ele vai aqui para Itaém, Mongaguá, ele pode ir para um Guarujá, o Litoral Norte, que ele está nesse eixo central, que é a cidade de Cubatão. Então ele vai passar, a primeira coisa que ele vai avistar da serra é a cidade. Ele vai ver a Baixada Santista e vai ver a cidade de Cubatão. Então, a gente, dentre algumas ideias, até não cheguei aqui a externar para o Fabrício, mas se você observar, a gente aqui não tem uma parada, né? A pessoa, ela desce a serra, se ela tiver que comprar algo, comer algo, ela precisa do comerciante que está na beira da pista por causa do engarrafamento, do trânsito, e não tem uma parada num posto privilegiado, como a gente tem lá em cima no Planalto, antes de você descer, que isso é o comércio, é um setor privado, mas você também tem que trazer esse comerciante para cá, abrir novos campos, né? Como assim tenho citado, conversado com o pessoal na rua, e você trazer esse pessoal, tem vários postos, rede de postos aí, por que nunca se interessaram aqui por um trecho aqui da cidade? Ele está chegando próximo, mas o trânsito, passou o pedágio, ele começa já aqui. E aí a pessoa está debilitada. Poder fazer uma parada até de manutenção do carro. Quantos veículos não quebram, né? Tem todo esse apetrecho, né? Que... Você fala da questão da estruturação para que as pessoas possam ter o preparo. Da mesma forma que existe um posto que tem uma grande rede, uma franquia de food, né? Isso. De fast food, também ter isso aqui dentro desse percurso da cidade para que as pessoas possam estar passando e adentrando. Sim, até porque, Márcio, te cortando, mas a parte, quando a gente fala dessas redes de comércio, você envolve tudo, mecânica, elétrica, você para nesses postos, você vê mecânica, elétrica, você vê a arte da cidade ou do bairro ser vendida ali naquela prateleira. A gente vê muito isso, pessoas que fazem panela de argila ou algo do tipo, boneca, tanto faz, o artesanato, isso também ajuda a cultura, né? Me diz, na opinião de vocês, nós tivemos inclusive um posto, uma época, que era na saída de Cubatão já, mas já deixou de se utilizar, que era próximo ali à entrada para acesso da Anchieta, né? Logo depois do centro de pesquisas que nós temos ali. O CEPEMA. O CEPEMA, isso já foi. Qual é o conceito de turista? O turista é aquele que passa um dia, o turista é aquele que vem e permanece na cidade. O que nós devemos chamar de turista? O Fabrício falou dessa questão de números. O quarto destino da região é Praia Grande. Atrás de 3 grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Quer dizer que Praia Grande conseguiu esse feito mais do que a cidade polo, que é Santos. E tem uma curiosidade aí, só para a gente entender. Conceito básico, né, assim, da literatura, isso vem sendo discutido de tempos em tempos, porque você veja só, Praia Grande é o 4º destino turístico, mas se você for ver, a cidade não tem uma rede hoteleira grande, né? Você tem bastante mais colônia, você tem muita casa de temporada e você tem uma rede hoteleira pequena, né? O que isso mostra para nós, né? Ela ganha em volume, mas talvez o ticket médio a ser gasto na cidade do ponto de vista turístico não seja tão alto quanto é o de Santos, né? Isso é uma coisa para a gente estudar mais e entender mais. Então, conceito de turismo, você veja só, se a gente for botar na ponta do lápis, Aparecida provavelmente recebe mais visitantes do que Praia Grande, né? Que é um dos destinos mais requisitados do país o ano inteiro. Não existe sazonalidade. E é esporádico. Não existe sazonalidade em Aparecida. O tempo inteiro que você chegar lá, vai ter gente na cidade. Você tem os momentos de pico, né? Então, em outubro, você vai ter um pico de visitantes em Aparecida. Mas qualquer dia que você chegar em Aparecida, vai ter visitante. Então, pressupõe-se que a hospedagem, entendeu? O pernoitar seja a questão do turista. Isso, no nosso caso de Cubatão específico, a cidade conta atualmente com 1.008 leitos de hospedagem. Na sua grande maioria, também sem sazonalidade, por conta do turismo industrial. Então, a cidade tem uma ocupação média de 80%. Se você ligar agora
Se a gente ligar agora aqui no ar, para a maioria dos nossos hotéis, eles vão estar com a sua ocupação quase que na totalidade, o que é bom para nós, né? Então a gente tem uma rede hoteleira funcionando hoje com mais de 1.000 leitos e ela está funcionando por conta do turismo industrial. Então são pessoas que vêm trabalhar na cidade. É porque assim, muitas vezes a gente acha que o turismo é só lazer. O turismo ele está em tudo. Então a pessoa que sai para visitar um parente adoecido na cidade vizinha, pernoitou, a pessoa que sai para trabalhar, isso é o turismo de negócios. Então essa pessoa que está aqui prestando serviço, ela é um turista, ela não é um cidadão, ela não é um habitante da cidade. Então essa é a concepção macro do turismo. Hoje, na nossa região, a gente ainda tem muito. A gente sai muito aí, aluga-se para temporada. Então, quando a gente vê o número de casas de aluguel para temporada, que é uma coisa que se discute, qual é o retorno disso também para as cidades? Gera empregos para a cidade? Gera ISS? Gera ICM? Porque tudo que acontece quando você infla uma cidade, a rede de esgoto ela é sobrecarregada, a rede hospitalar ela é sobrecarregada, o sistema de transporte é sobrecarregado. Então a cidade nesse período que ela recebe, nesse final de semana que ela recebe, não é só aquela cerveja que aquele cidadão compra. Poxa, a gente viu agora essa semana uma infelicidade. Pessoas fazendo trilha irregular na Serra do Mar. O que aconteceu? Você teve que deslocar um helicóptero da Polícia Militar, entendeu? Para atender uma ocorrência de pessoas que estavam lá. Isso tem um custo para o Estado. Então, na medida que você desloca um helicóptero, e ainda bem que o helicóptero se deslocou e salvou as pessoas. Diferente de recentemente, pessoas que entraram de forma irregular lá em Itanhaém, não entraram com a monitoria correta, teve uma tromba d'água, a tromba d'água passou, 2 jovens na casa dos 30 anos aí desaparecidos. Então assim, a gente fala disso porque parece que não, mas você levantar uma aeronave para salvar uma pessoa que irresponsavelmente está adentrando a serra sem a monitoria correta, porque se negou a pagar a taxa do monitor, entendeu? Isso está dando um prejuízo para o Estado, dinheiro que a gente poderia estar investindo de outra forma. Não sei se eu consegui responder, e já puxando também essa temática, Guilherme, para a gente pensar de como é que a gente envolve mais, né? Pegando aí da tua fala, como é que a gente envolve mais a população para esse tipo de oportunidade. Porque a oportunidade está colocada. Final do ano passado, dia 17 de dezembro, nós finalizamos o curso de monitor ambiental. Formamos 25 novos monitores ambientais para a cidade. E tem estimulado eles que sejam empreendedores. Tem um que é amigo nosso, que era inclusive câmera da TV Legislativa, que pediu as contas. Falou, eu vou viver de turismo. Eu vou empreender no meu negócio. Eu vou vender pacote, vou vender hospedagem, vou vender transporte, vou vender alimentação. Eu falei para ele, parabéns, conta conosco no que precisar. Entendeu? O que a gente tem a fazer é promover cada vez mais a cidade, a população se reconhecer naquilo que nós temos de melhor, e assim que as pessoas chegarem aqui, a gente poder acolher essas pessoas e passar para ela o nosso jeito de ser e dizer para ela que aqui é o melhor lugar para se consumir na Baixada Santista. E por final de tudo, para fechar esse tema, uma coisa que é super importante, e aí é um desafio para nós do Executivo e para o Legislativo. Nós precisamos efetivamente melhorar as entradas da cidade. Não é uma culpa nossa. Tá? A cidade foi cortada por rodovias e cresceu ao entorno de rodovias e ferrovias. Então nós trabalhamos as entradas da cidade com o espaço que sobrou para nós. Então a gente tem um desafio logístico de fazer com que as nossas entradas sejam mais atraentes. Então é pensar em projetos conjuntos onde, mesmo que a gente não tenha esses postos de serviços como tradicionalmente as cidades do interior têm, porque a nossa limitação de espaço é muito grande e a proximidade com o destino final, que é a praia, nosso concorrente direto é nada mais, nada menos que um negócio chamado praia, né? Então a concorrência é só 12, 15 km, então ele está muito próximo do destino final. Então isso também é uma coisa que tem que avaliar, até onde o empresário está disposto a esse tipo de comércio, né? Então, é um conjunto de fatores. Então, cabe a nós pensarmos saídas, soluções para atrair empresários que queiram investir, mas mais do que isso, é atrair as pessoas a adentrarem a cidade e que o pouco período que elas permanecerem aqui dentro, elas tenham vontade de consumir e os nossos comerciantes tenham vontade de vender. Sim, é um ponto que a gente concorda, né? E alguns termos que muitas das vezes isso parte do empresário, um setor privado,
né? Dele querer ou não investir, que é um dinheiro dele, né? Um valor dele, a gente tem que respeitar. Mas de você querer gerar emprego, renda para a população, você gera. Com esse tipo de empresário aqui vindo investir na cidade, por mais que o trecho seja curto, e eu entendo, secretária, mas eu tiro pela gente. Quando a gente está descendo aqui, vindo embora de alguma viagem, você tem questão de querer parar ali em cima, no Planalto. Às vezes nem que seja para você dar uma alongada na perna, mas algum problema acontece. E se você não tiver preparado até, como eu falei aqui, esporadicamente, esse turista que passa aqui, mas ele está indo para outra cidade, para ele parar e olhar um pouco mais a cidade de Cubatão. É nesses momentos, esses flashes que passam. Então você atrai essa pessoa. Porque eu não falo só do turista que está descendo para vir curtir aqui, mas aquele rapaz que ele trabalha com caminhão, que ele transporta muito material de grande valia, tá? No mercado, que exporta, que o país vive disso, de exportação, que é um dos setores que mais cresce, esse tipo de logística. O caminhoneiro que vem para cá, ou a pessoa que vem trazer uma encomenda de lá para cá, para a cidade, ele poder parar esse tempo, principalmente eu falo do caminhoneiro, porque ele vem, aí ele para, ele faz uma manutenção no caminhão dele, que é onde eu falei, gera emprego, renda. Vai ter o borracheiro atendendo, vai ter a parte de elétrica, vai ter o mecânico atendendo, vai ter a pessoa que vende o salgado, vai ter a pessoa que está vendendo um material, um nicho da cidade, que pode estar lá, ponto. Um exemplo, até essa base aqui que a gente está falando, criativa, usou ferramentas, coisas que iam para o lixo, reciclou. Olha que bacana. E você ter lá na prateleira de um tipo de programa desse de rede, de posto ou não, mas assim, é um dos fatores, não só para parar para abastecer, mas ele parar para ele descer do carro e sentir Cubatão. Ele fala, pô, essa cidade aqui que eu passo rotineiramente, ou às vezes a trabalho, ou agora passeando com a família, né? Eu tô aqui, eu passo aqui, nunca parei para reparar a cidade. Parar aqui ao lado das indústrias, como a gente tem a Piaçaguera aqui, né? A gente também, na parte da rede, como o senhor citou, a parte de saúde, aonde acontecer o trecho aqui de acidente, a nossa saúde que é acionada. Se a gente não tiver preparado, até de repente aconteceu um acidente, a pessoa veio para cá, ela para olhar a cidade. Ela vai estar dentro da cidade acompanhando. Só que assim, o poder público ele tem que também fazer valer a pena. Se ele inflar também muito, ele assusta essas pessoas. E a rede horteleira que está aqui dentro da cidade? Será que ela está contente? Ela está satisfeita com o que é oferecido para ela? Porque particularmente, para a pessoa poder investir, muitos desses são são cubatenses raízes. Raiz mesmo da cidade, que ele tem uma gratidão enorme, que ele insiste em estar na cidade. Mas o que ele já está pagando não está inflado, como aqui você citou. A gente tem que não só entregar esse turismo para as pessoas, mas também financeiramente esses investidores, até para que a gente não perca esse fim da meada. Senhores, vamos se caracterizar de duas formas. O turismo nativo, como é a praia, um lugar nativo. O polo industrial é um lugar nativo para o turismo, né, de comércio, do turismo industrial. Então nós temos dois pontos. O turismo industrial ele é exercido independente do total de ações do poder público. A outra forma de turismo, o turismo de aventura, o turismo de entretenimento, esse depende 100% das ações iniciais do poder público para se estruturar o turismo. Transporte, segurança, estrutura, o entretenimento em si, condições para que as pessoas possam usufruir dos mecanismos que aqui estão. O que Cubatão pode oferecer, o que nós temos de estrutura dentro desse turismo de entretenimento, porque o turismo industrial ele acontece de uma forma nativa. Se o município exercer alguma ação, vai melhorar em alguma coisa, mas se o município não exercer uma ação, ele naturalmente ele acontece. Para o turismo de entretenimento, que é o que se busca e melhorar, inclusive o industrial, quais ações que podem ser feitas e quais os mecanismos o poder público deve implantar ou melhorar para alcançar esse objetivo? Sim.
Uma das coisas que eu acho importante a gente entendi a sua pergunta, e aí eu quero dar um exemplo aqui, que é um exemplo prático, tá? A gente tem hoje na cidade um dos maiores equipamentos turísticos do estado de São Paulo, de maior relevância turística para o estado de São Paulo, e é um exemplo hoje para o Brasil, que é o Parque Caminhos do Mar, né? O Parque Caminhos do Mar, durante muito tempo, ele viveu as inconsistências do tempo. Isso. A cidade sempre teve muita relação com o parque. Num determinado momento, a prefeitura sinalizou que queria assumir. No outro momento, ficou sob gestão da Fundação Florestal. No outro dia, ficou sob gestão da EMAI. Bom, decisão mais acertada de todos os tempos. O parque foi concessionado à iniciativa privada para gerir o parque durante 30 anos. Certo? O parque está aí. Uma empresa chamada Parquetur administra o parque hoje. Então paga-se uma entrada, entra-se no parque. A hora que a gente quiser, de 8 às 5 da tarde, de quarta a domingo, né? O parque gera em média aí um fluxo semanal de 3.000, 4.000 visitantes que vêm. Eu peguei semana retrasada, minha sogra estava aqui na cidade e eu decidi fazer uma visita com ela, queria ir num lugar legal. Né? Vamos almoçar, filho, não sei o que e tal. Tá, vamos ali. Fui, emiti o voucher, comprei o ingresso do parque, né? R$50. Entrei com ela, peguei a van do parque, subi, fui até o pouso do Paranapiacaba. Cheguei lá, comi um pastel de Belém, comi um bolinho de bacalhau, entendeu? Tomamos um cafezinho, ela olhou aquela paisagem, desci com ela, parei no Rancho da Maioridade, fiz a pé do Rancho da Maioridade até o Padrão do Lorena, peguei a van novamente, saí aqui na saída do parque e fui cumprir meus compromissos. Ela falou assim, eu nunca imaginei que pudesse ser tão rápido e tão gostoso, né? Era um domingo, né? Ela ficou impressionada, falou, eu quero voltar aqui, quero voltar com o tempo, quero ouvir todos os monitores. A maioria dos monitores são monitores de Cubatão. Da cidade. São monitores da cidade. Não é incomum a gente ver a van circulando aqui no horário de almoço, não é incomum a gente ver as pessoas consumindo no final do expediente com a farda da Parquetur. Então, assim, gerando emprego para a cidade. Então, as pessoas às vezes falam, mas poxa, cobra entrada. Sim, é o salário dessas pessoas. E aí eu entro nessa questão. O que eu tenho hoje? Eu tenho um parque que eu tenho lazer, eu tenho história, eu tenho educação, e eu tenho nos próximos dias sendo inaugurado uma tirolesa de mais de 500 metros, que vai ser uma das referências no turismo de aventura no estado de São Paulo. Então, assim, a gente passou para o privado administrar. A gente tem aquela coisa de confundir muito o turismo com o lazer. O turismo, gente, a gente não pode ter vergonha de falar isso. O turismo é para a gente fomentar a economia, para ganhar dinheiro. Então, tem que vender o produto. Entendeu? Não existe, não é caridade, é uma troca econômica. Alguém vai oferecer um serviço para aquela pessoa que está fora do seu local de moradia viver uma experiência e vai receber por isso. Quem aqui já foi a Maragogi teve que pagar para sentar lá na rede e tirar uma foto naquela rede. É R$5. Quem aqui já foi ao Peru e tirou foto com lhama? É 5 soles para tirar foto com a lhama. Quem já foi na porta do estádio do Boca e tirou foto com a taça da Libertadores da América, é 100 pesos para tirar foto. E assim vai, é isso que movimenta a economia. Você quer aquele momento, isso tem um custo. Por quê? Porque do outro lado tem um trabalhador que depende daquilo. Então, assim, nós aqui precisamos efetivamente entender que é momento da gente começar a vender produtos para essas pessoas, criar novos produtos, fomentar novos produtos. Quem vai dizer o que é esses produtos? Não sou eu, não é o Guilherme. Mas nós podemos incentivar, motivar, criar. O que você disse, quando a gente passa nos postos de gasolina, que a gente tem os produtos daquela região, e aí com todo respeito a toda a nossa Baixada Santista, a todos os nossos amigos, tem muita gente produzindo coisa boa. Mas aquilo que é hoje de maior relevância na nossa região, a gente continua vendendo concha colada com cola quente. Infelizmente é isso. Por quê? Porque cabe a nós também nos apropriarmos dessa nossa cultura. Você quer ver uma coisa que é maravilhosa de se ver e que a gente tem que vender isso mais para fora? Todos os produtos que são feitos pelo Ateliê Arte nas Cotas.
Eu duvido que exista um produto de melhor qualidade, duvido. Eu boto frente a frente, com todo respeito a todos os artesãos da economia criativa da nossa região. Eu duvido que tenha um produto de tão boa qualidade quanto os que têm a identidade, entendeu? O bom gosto e a delicadeza dos produtos feitos no Arte nas Cotas. Então cabe a nós pegar e falar assim, esse aqui é o melhor produto. Ah, mas custa caro. Custa caro para quem? Porque a partir do momento que nós estamos vendendo aquele produto e a pessoa está consumindo, a gente não vai comprar malharia em Monte Sião, a gente não vai comprar chocolate em Campos do Jordão, a gente não vai comprar linguiça lá em Bragança Paulista. Em algum momento você viu algum bragantino falar mal da linguiça dele, Monte Sião falar mal da malharia? Então, não, aquele ele defende lanche, a cultura aquele dele. Pão com mortadela. Aquele né, pão com mortadela do São Mercadão, Paulo, o pastel do Carioca em Santos. Então, assim, tá na hora de nós, não quanto Cubatão, nós, enquanto região, aprender a defender aquilo que nós temos de melhor. Então, quando sair daqui, não baixar a cabeça. O nosso produto é o melhor. E quando a pessoa estiver aqui, a gente tem que mostrar para ele, em primeiro lugar, o nosso produto. Eu vejo muitas das vezes um exemplo ao bairro onde eu moro, tanto industrial como turisticamente, ou por esporte, lazer, a pesca. Um exemplo. Na Ilha Caraguatá, o pessoal vende veículo, desce ali no acesso, que aí é o que eu falo, a gente tem que entregar coisas a mais, né? Tem muitas mais pessoas de fora que conhecem o acesso como ninguém ali da Ilha Caraguatá, pelos imigrantes, do que o próprio morador aqui da cidade. E aí o pessoal sabe onde é a ilha. Aí eu te pergunto, tem placa lá falando das náuticas? Não tem. Tem placa indicando onde é o bairro? Não tem. Mas a pessoa sabe que ali ele desce, ele vai ter acesso às náuticas. Ele vai pescar. Ele pode ir pescar por esporte. Ele vai pescar por lazer. Ele pode vir trabalhar. Porque às vezes a indústria ela precisa fazer inspeção em algo dela, dentro da empresa, da área, uma tubulação que passa no pipe rack, passa sobre as pontes dos rios, você fazer inspeção. Ele contrata a mão de obra dali, das náuticas, sabe? O interesse do turista sair daqui e ir para o mar aberto, quantos não desce, gente? Pessoas importantes, Fabrício. Eu sei. E o pessoal ali vendendo o seu peixe, vendendo... Literalmente, né? Literalmente, vendendo o seu peixe ali e falando... Cara, quantas náuticas ali não são bem prestigiadas? Pessoas importantes aí na área do setor de comércio, até comerciantes que vêm prestigiar o comércio aqui turístico. E eu te digo mais, tá? Porque olha como é que é interessante, né? Nós acabamos de incluir essa cidade no Guia de Pesca do Estado de São Paulo. Conseguimos incluir. São 63 cidades no estado que foram incluídas. Aqui na nossa região, apenas Cubatão, Bertioga e Itanhaém estão no Guia de Pesca do Estado de São Paulo. Para você ver o nível de importância que a gente atingiu nesse segmento. Porque é uma das coisas que é super importante, que o turismo não é o que a gente quer, é o que o turista quer. Sim, né? Isso. E eu tive uma ele conversa... que vai dar a demanda. Exatamente. E eu tive a gente criou durante muito tempo que o turismo da cidade precisa ser o turismo que eu quero. Não. O turismo precisa ser o que o turista quer. Nós temos que estar prontos para oferecer aquilo que o turista quer. Eu costumo dizer fazer uma brincadeira sempre, que eu fiz durante muito tempo, quando eu dava palestra aí Brasil afora. Que eu perguntava para as pessoas assim, o que tem na sua cidade? E o cara fala assim, todo lugar, tá? Isso não é uma frase de cubatense, não. É de qualquer lugar. O que tem na sua cidade? Aqui não tem nada. Porque é um hábito da pessoa estar acostumada com o que tem no lugar dela. Vivenciando. Ela vivencia aquilo, então ela fala, aqui não tem nada. Porque às vezes ela tem vergonha de te falar, olha, aqui tem tal coisa, e aí tu não gosta, ele se exime da responsabilidade. E eu sempre brincava com a seguinte situação, então vende nada. Por quê? Nessa época, eu estava morando em São Paulo, e eu falava assim, porque lá tem tudo. Lá tem engarrafamento, lá tem doença, lá tem violência, lá tem balada, lá tem tudo. E quando a gente quer viajar, a gente paga caro para ir para um lugar que não tem nada. Que tem tranquilidade. Se tiver nada com suco de laranja, nada com uma rede, nada com uma cachoeira, você vende isso ainda mais caro. E quem está em São Paulo, como eu disse no início, 36% de todo o fluxo turístico do Brasil parte de São Paulo. Aí só fechando essa questão da ilha, você falou da placa. Eu já fiz gestões junto à Ecovias
para tentar fazer a questão da placa. Tem ali uma questão da regularidade do acesso. Isso então, a gente aí também está entra tentando. A TESP. Aí é a hora que, por exemplo... A gente está tentando fazer a nossa parte. Então, é a hora que onde a Câmara, você enquanto vereador, chamar uma comissão especial, a gente fazer pressão na Ecovias, né? A gente fortalecer. Outra coisa que é importante, que os comerciantes das cidades, que fiquem registrados na nossa região, tem que perder o medo de TripAdvisor, tem que perder o medo do Google, que são lugares que, se você tiver registrado, cadastrado, é o local onde o cliente consegue chegar com você com facilidade, consegue te avaliar, você consegue vender os seus produtos. Então, assim, são instrumentos que ajudam a atrair. Os hotéis precisam estar cadastrados no Booking, entendeu? As pessoas que querem vender comida precisam estar cadastradas no iFood, no Goomer. Se a gente não se adaptar, não tiver nesse novo roteiro tecnológico, a gente vai acabar ficando para trás. E vai ter alguém que está a 12 km de nós que vai estar vendendo para cá. Mas, secretário, é lógico que tem toda essa questão de atualização e do século XXI, de utilizar de todo esse upgrade de informação, de novas plataformas de venda. Mas nós estamos discutindo uma plataforma de venda diante de uma situação em que não se consegue um acesso liberado para uma cidade, para um bairro que tem uma condição de turismo que já é exercida nativamente. Isso aí. Que nativamente. É uma demanda dele. É uma coisa nativa, né, que já é do município, já se tem as marinas, já se exerce isso. E não se consegue criar um acesso dentro de uma logística da cidade, que é cortada por todas as rodovias. A cidade que mais contribuiu para o crescimento desse país, na questão da industrialização, não se consegue acesso junto com as placas de identificação daquilo que se pode fazer. Quer dizer, como a gente discute o turismo, vendo um entrave, uma coisa tão que me parece, é lógico, não é pequeno, mas é um detalhe tão pequeno diante da grandeza de um turismo a se aplicar, e a gente não consegue... Só antes de passar, Guilherme, só para trazer isso. Olha, é interessante que você traz, porque é o seguinte, não é uma luta de hoje e não é uma luta pequena, né? Há concessionários e concessionários, né? Então, assim, nós temos uma questão ali, Artesp, temos uma questão Ecovias, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, até mesmo, eu estava recapitulando, nós tivemos uma briga para colocar a placa do Cotia-Pará. Entendeu? A dificuldade que tiveram aqui os meus antecessores para colocar a placa sinalizando, a placa marrom, de que ali era o Cotia-Pará. Ou seja, a gente ainda tem, e aí não é culpa nem do Guilherme, nem do Fabrício, é culpa de um conjunto de fatores de não entender o turismo como estratégico, que é o que eu falava no início da conversa. O Brasil ainda não aprendeu a trabalhar turismo de forma séria. Gente, com todo respeito, o estado de São Paulo só passou a ter uma secretaria de turismo a partir de 2011. O estado mais poderoso da nação só passou a ter uma secretaria para cuidar de turismo em 2011. Então, assim, esse país precisa tratar turismo de forma séria. Sim, pegando essa fala do Márcio, a gente observa esses campos, Márcio, e você acaba vendo uma situação da cidade, a importância que a cidade de Cubatão tem, tá? Como eu falei aqui no início também, ela é cortada pelas principais vias, pedágio mais caro que tem. E aí quando você vem executando um trabalho, uma obra, que é do segundo viaduto ali da ponte, da ponte ligando de Cubatão a São Vicente, que aí vai ao bairro ali da Cidade Náutica, ao outro lado, Tancredo Neves, você não vê a importância de se ter já esse acesso. Conforme você duplicou a faixa de rodagem, porque o que eu vi ali era o quê? De acomodar melhor o turista. Nada pensando a região. Eles não estavam pensando no que a gente estava utilizando ali. Mas o que o turista vai utilizar é junto com a gente. Onde eu venho daqui do centro e vou para casa, eu passo por ali. E aí, se pensar em fazer o projeto de aumentar, ao invés de uma ponte, fazer mais outra, para ficar ida e vinda, ao invés de ter só aqui o fluxo, em vez de passar 5 mil, vai passar 25, se eu pensar assim, eles não pensaram nessa situação do acesso, que poderia já ter sido realizado. E aí eu penso, todo o trabalho que vai ser executado aqui na cidade tem que ser comunicado à cidade. E aí, Márcio,
O porquê não foi comunicado isso? O bairro só tem um acesso. Você faz 2. Lá já se existia já o turismo náutico, que é muito forte aqui na cidade. E o porquê não pensar isso? Pessoas importantes ali utilizam, tá? Jogadores de futebol, pessoas do esporte, pessoas que são donos de equipamentos de utilidade aí de cozinha, que já tem um renome muito grande. Pessoas da área de comunicação, Márcio, que dá as notícias aí na base da tarde, às 16 horas da tarde, começa a notícia, o noticiário vai até às 19 da Atena, o filho dele. Frequentam as náuticas. Tá entendendo? Esses donos de comércios, grandes empresas aí que eu falo, o pessoal conhece mais o caranguejo da gente do que a própria gente aqui. Então, para os donos de barco, navegar, sair de uma água salgada e navegar num rio de água doce é a melhor coisa para o equipamento. Limpa o equipamento, lava o equipamento, né? Tira a água salgada. Por isso a busca das marinas em regiões onde a água é doce. Né? Também. Aí entra o fator da pessoa que ele tem esses 2 acessos ali rápidos. Então, assim, eu posso tanto ir para o alto mar, meu equipamento está preparado, como para o rio, né? Se meu equipamento não estiver preparado, eu posso alocar. Eu vou lá, alugo um, tá lá, pronto. Tem um piloteiro preparado, já tem a RAS. A gente tem que trazer esse incentivo também, Fabrício, de poder... quais são as dificuldades de vocês aqui? Criar-se um grupo dessas pessoas. Gente, é o quê? Preciso do Sebrae aqui dando algum direcionamento? Sebrae, vem aqui, dá um auxílio aqui, por favor. O pessoal quer montar a sua microempresa. Eu sou CNPJ, eu vou consertar seu motor do seu barco. Motor elétrico, a combustão, tanto faz. Tenho as pessoas que são contratadas para estar trabalhando em períodos de sábado e domingo, porque é o grande fluxo, né? Essas pessoas, e a comida? Essas pessoas só vão pescar. Muitas das vezes a náutica ela oferece um trabalho de culinária, ou não, pode ter um ali próximo, né? Como eu almocei muitas das vezes na náutica sem eu ser turista, mas eu fui lá, e aí às vezes tu pensa que só tem o peixe. Tá entendendo? Ou muitas das vezes você vai na náutica achando que vai encontrar um tipo de fruto do mar e você não encontra. Você encontra o básico. Filé disso, filé, e ponto. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar preparando mais essas pessoas, até para que os próprios turistas que vão ali à pesca de esporte ou lazer, como eu citei, se ele vai para o rio, ele vai para o mar aberto, que é até mais barato, Márcio. Custa mais barato ele sair dali, da nossa cidade, do que ele alugar um apartamento lá na ponta da praia, ou ele alugar uma casa lá na ilha, ou ele alugar uma casa aqui na nossa cidade, em conjunto com o hotel, a rede de hotel aqui da cidade. A gente tem também o turismo náutico, a gente tem o turismo industrial, a gente tem também o trabalho industrial através do náutico. Então eu vou te atender, tem colete, tem isso. Tá preparado? Tem os guias, eles conhecem a região. Onde sai esse peixe? Porque é assim. E aí aquilo que você falou, Fabrício, de entregar. É o que o meu cliente quer que ele vai me apontar. Ele quer pescar camarão. Eu desço lá para pescar um camarão. E além do camarão, eu vou pescar ali um peixe espada ou algo do tipo. Não, vou pescar um robalo, como é bem falado, né? É uma prática, um esporte muito, muito buscado, né? As pessoas só pescam, mostra, olha, e solta o peixe na água. É meio ambiente. Mostrar as marinas, não só a marina. O cara vai conhecer o mangue, né? Suas adversidades, que aqui ainda a gente tem uma grande parte de reserva. As próprias indústrias, ela abre esse campo de turismo industrial, mas ela também tem o fator dela ambiental. Você quer conhecer só aqui o meio ambiente dentro da indústria? Você vai conhecer. A gente tem indústria aqui do lado que já apresenta isso. Teve uma visita agora esses dias. Mas ela em conjunto, você pode também pegar aqui o litoral e correr aqui, Você sai aqui no Rio, vai em tal lugar, você vai almoçar lá no centro da cidade de Cubatão. Aí é que eu falo, a gente preparar essas pessoas, né? Às vezes tem gente que corre na veia o comércio. Ele consegue deliberar ali e ele alavancar, né? Ele encontrou um nicho ali, ele seguiu e, eureka, vamos falar assim. Mas também tem aquele comerciante, Márcio, que ele tem vontade de aprender.
ele tem vontade de apresentar um algo a mais e ele não consegue, porque ele tem suas diferenças, ele tem o seu entrave ali em alguns tipos de conhecimento, né? Como é que ele prepara financeiramente? E o investimento? Ele investe errado ou ele investe certo, né? Ter esse tipo de apontamento. A própria população também ajuda muito nisso. Eu trouxe no ano passado, legal falar isso, quero trazer novamente, quero fortalecer essa relação. Em primeiro lugar, se vocês olharem, a gente tem feito uma atividade que chama-se Café com Turismo. Qual que é o atributo do Café com Turismo? É reunir o trade da cidade para que eles dialoguem entre si. Tudo isso parte do seguinte, do receptivo. Então, quem está disposto a vender algo, precisa conhecer o parceiro. Então, se eu quero vender turismo industrial, eu tenho que achar a indústria que está aberta para que eu possa fazer a visita. Se eu quero vender pesca, eu preciso achar o barqueiro, o piloteiro, quem aluga o barco. Se eu quero vender alimentação, eu preciso achar o restaurante que está aberto. Se eu quero vender hospedagem, eu preciso achar o hotel que aceita aquele tipo de cliente. E assim por diante. Então nós temos um desafio que nós temos feito tentar integrar o trade da cidade. Colocar essas pessoas em contato. Né? Essa é uma primeira questão. Segunda questão que nós fizemos ano passado, queremos repetir. Trouxemos um especialista da Desenvolve São Paulo, que é a agência de fomento do governo do estado, que tem uma linha de crédito específico para comerciantes na área do turismo, que ajuda você a formatar teu plano de negócios, que te dá toda a consultoria para que você possa usar isso para fazer um ajuste, para comprar um equipamento novo, né, com tempo de carência, com juros baixos, com toda a assessoria, porque eles também precisam que isso dê certo para que eles recebam o dinheiro de volta. Então a Desenvolve São Paulo a gente trouxe e vamos trazer novamente. Estou dialogando agora com o Senac, vendo se a gente abre algumas frentes, estou pedindo sugestões ao Senac, que é o maior centro de especialidades em formação de pessoal para o comércio, né? E nós tivemos recentemente, inclusive foi a reunião de apresentação, foi lá no Ciesp, que é o Sebrae, trazendo o ALI, que é o Agente de Lideranças e Inovação, né? Infelizmente a gente teve uma baixíssima adesão do comércio local para o ALI, que é o quê? O Sebrae dando o curso de capacitação. As pessoas que já participaram do ALI em edições anteriores, todas são muito gratas. Porque é muito difícil, muitas vezes, você mudar a forma como você está pensando o seu negócio. Eu fui com a minha esposa, eu fui com a minha esposa ontem, num local, e o cidadão lá, ele vende carne assada, né? E ela falou assim, nossa, aqui sempre está lotado e o cliente sempre está satisfeito. Aí eu falei, você já percebeu que ele não fica desesperado se chega cliente aqui quando acaba o produto dele? Ele não fica desesperado, ele não fica jogando mais produto na grelha. Porque na gestão do produto dele, ele coloca uma quantidade de produto onde ele consegue atender bem o cliente, o custo dele não é barato, ele oferta uma determinada qualidade e diz para você, meu amigo, acabou, da próxima vez ou chegue mais cedo ou reserve, tá bom? Então, isso cria uma competição positiva. Muitas vezes a gente acha que tem que jogar o produto lá na grelha, aquilo te dificulta depois a gestão do teu produto, você está com uma carne assada que você também não tem como fazer aquilo circular novamente no mercado, que você estraga, saída, né? Não tem saída, você tem prejuízo. Então, toda essa gestão do teu produto é importante para que isso dê certo. Porque ser comerciante não é só vender o produto. Imagina você cortando o cabelo há anos e vai falando para a turma, vai sentando aí que eu vou cortar o cabelo de todo mundo. Não, você sabe o quantas pessoas você consegue atender com qualidade durante o dia. Então você fala, meu amigo, talvez eu não consiga te atender hoje. O que o teu cliente faz? Se ele sabe que o teu trabalho é bom, ele fala, agenda para amanhã no primeiro horário. Você corta amanhã? Corto. Então ele vai lá, agenda e você vai no dia seguinte. Concordo. Não é assim que sempre funcionou? Sim. Então é o seguinte, por quê? Porque ele é teu cliente, ele fidelizou com você. E mesmo que teu custo seja mais alto, ele vai fazer questão que seja contigo. O que acontece, Márcio e Guilherme? A gente ainda tem muitas pessoas que estão enraizadas. A nossa região, eu costumo dizer que ela sempre teve provedor. A praia, o polo, o porto e o poder público. Então, nós criamos na nossa cabeça a concepção de que turismo, primeiro, é esse monte de gente que vem entupir o litoral no final de semana. Então, uma parte da população criou uma aversão ao turista.
né? Ou até um medo, até, né? Que é a parte onde a gente, te cortando um pouco, é a parte onde a gente vê quando vai ter um feriado, mas que você fala, agora eu vou ficar preso na pista, eu não vou ter alternativa. E pra mim, o feriado, pra mim, é uma loucura. É tipo isso. Me dá assusta, né? Dá um choque. Eu não vou sair hoje, eu não vou na cidade, porque pra mim chegar até lá... Vai estar tudo cheio, vai estar tudo lotado. Eu vou pegar trânsito. Entendeu? Agora, então você tem essa pessoa que tem essa visão, então ela traz uma opinião, e a gente sabe que quando a notícia é ruim, ela corre com mais facilidade. Opa, bem. Né? Bem Só mais. não é querendo fazer comparativo nenhum, longe de mim falar sobre isso. Violência é um problema nacional. Infelizmente. Né? Nossa política de segurança pública no Brasil é uma política extremamente equivocada. Todo mundo cria uma tese maluca, acha que tem solução, e um mais arma, outro menos arma, e nós estamos aí no limbo até hoje, uma população carcerária de mais de 600 mil pessoas. Entendeu? Esse é o resultado, e nós financiando esse povo lá. Então veja só, se fosse um negócio que desse certo, já teria dado certo. Então assim, tem que repensar a política de segurança pública no Brasil. Então nós temos regiões como a nossa, que é a região metropolitana, extremamente insegura. Então a gente fica com medo do cara que batedor de carteira na praia, a gente fica com a impressão de que cada local que você vai passar aqui, a pessoa está insegura. E muitas vezes isso trava a gente de conseguir vender o nosso produto para adiante. Aí eu faço aqui a seguinte autocrítica para todos nós. Quem vai ao Rio de Janeiro, entendeu? O Rio de Janeiro é um grande exemplo, é o maior espaço de venda turística que nós temos no país. Entendeu? Você chega lá, tem violência no Rio? Tem, como tem em São Paulo, como tem em Santos, como tem... Infelizmente tem, não dá para negar. Mas assim... O cara tá ali trabalhando para apresentar o melhor. Entendeu? O cara tá ali para dar o chopp mais gelado, para dar aquele guarda-sol na praia, para vender aquela canga, para ter aquela hospedagem, para ter aquele espetinho, para ter aquela foto de noiva, para ter aquela moedinha na escultura da areia. Tudo isso faz parte. Entendeu? Desde a lagosta mais bem elaborada que você tiver. Entendeu? Prato mais caro. Do prato mais caro, até aquele cara que fica cantando pagode quando você está tomando cerveja na praia, tudo isso movimenta a economia. Do taxista que faz questão de te apresentar a cidade inteira para você dar uma gorjeta para ele no final. Tá todo mundo caçando um jeito de ganhar um business. Secretário, falando nessa questão, nessa vertente financeira, nós temos uma capacidade de produção da indústria que reverte o ICMS, que é o orçamento da cidade. Então você tem uma capacidade, uma expectativa de faturamento da indústria, uma expectativa de faturamento essa que passa o orçamento da cidade. Quando se fala em turismo, em criar o turismo, em desenvolver o turismo, a Secretaria já mensurou numa capacidade econômica que pode chegar à cidade de Cubatão, de quanto nós estamos falando de arrecadação, de quanto nós estamos falando de movimentação financeira, qual é o estudo dentro do investimento e qual o retorno disso. Nós estamos falando de 100 milhões por ano, 200 milhões por ano do turismo em Cubatão, nós estamos falando de $500 milhão por ano do turismo em Cubatão. Qual é o valor, né? O valor real em que nós estamos falando em arrecadação, em circular no município? Qual o valor que nós estamos falando? Lógico, nós estamos começando, nós estamos no MIT ainda. É uma cidade que está aprendendo a desenvolver, aprendendo o turismo, desenvolvendo o turismo. Nós não temos uma rede de atendimento 24 horas em refeição. Nós não temos o centro, principalmente. Nós não temos centro, restaurantes que trabalhem aí no sábado e no domingo, principalmente. É muito reduzido a cidade de Cubatão. Nós temos sim, mas eu te digo, bairros Márcio, afastados, mas eu te digo que assim, não é a rede 24 horas que vai fazer a cidade. Não, ela é um reflexo de que quando você tem um atendimento 24 horas, você tem um fluxo 24 horas. Vamos lá, vou voltar. Como eu disse, quem determina o turismo é o turista. Então, às vezes, o que a pessoa quer é justamente uma cidade que fecha o comércio às 10. Pode ser esse o gosto do turista. Quem vai determinar isso não somos nós. Quem vai determinar isso é o turista. Santos, aqui, vou citar a cidade vizinha de Santos, tá? Com todo respeito, né? Mas é uma cidade que num domingo, às 10 horas da noite, você passa a ter dificuldade de frequentar lugares para se alimentar. Tudo bem. Então é um outro tipo de turista. Mas é o turista, e isso é justamente o que atrai o turista para Santos. Veja só, nós não vamos ter
Nós não vamos ter aqui o japonês de chapéu Panamá e câmera pendurada no pescoço por enquanto. Entenda o que eu quero dizer. Eu entendi perfeitamente quando você fala a questão do ICM e tudo mais. Nós acabamos, nós acabamos, né? Cubatão está no mapa do turismo brasileiro, né? Nós fizemos no ano passado, foi um ano de pandemia, então a parametrização dos dados ela foi muito baixa, né? Porque a gente não teve uma série de movimentações que nós tivemos esse ano. Eu acabei de solicitar a Cefim todos os quinais relacionados ao turismo na cidade, quanto foi arrecadado de ISS sobre cada um deles, porque são serviços. Então, o serviço de hospedagem, o serviço de transporte, o serviço de alimentação, todos os quinais relacionados, ainda hoje, falei com o diretor de finanças, para ele disponibilizar o quanto antes esses dados. Por quê? Porque eu preciso começar a parametrizar, porque nunca foi feito isso, de saber quanto que realmente... Porque assim, na economia brasileira, o turismo rende 8% do PIB nacional. Está focado nas áreas que são contíguas ao turismo. São mais de 500 áreas que são áreas turísticas. 8% de 3 bilhões, de quase 4 bilhões de reais. 8% de quase 4 bilhões de reais do PIB. Do PIB. Isso. Então, eu não tenho como eu não tenho como parametrizar hoje se Cubatão está dentro dos 8% para cima ou para baixo. Expectativa de arrecadação, desenvolvimento. Não, mas é isso que eu estou te dizendo. Quanto que o turismo rende para a cidade hoje? Essa é uma conta que nós vamos fazer ao longo do tempo, que é uma das questões. Por exemplo, nós acabamos de contratar o SENAC para fazer a revisão do plano diretor de turismo. O que representa isso? Pegar o plano diretor antigo, já passou o período de revisão dele, fazer uma nova revisão, fazer o debate com o legislativo, fazer o debate com a sociedade, criar essas novas perspectivas e olhar para os números. Por exemplo, na medida que eu coloco 25 novos monitores autônomos no mercado, estão todos trabalhando. Na medida que eu coloco eles no mercado, são novas MEIs, novos quinais, novos impostos arrecadados. Então, isso não foi quantificado ainda. E novas tarifas. Novas tarifas. Então, assim, a gente tem uma circulação nova de recursos no mercado. O PDTur, ele agora parte a ter esse olhar. Uma coisa que nós ainda não temos, que a cidade precisa ter, o Observatório do Turismo. Por quê? Porque o Observatório do Turismo ele vai pressupor, por exemplo, pesquisa de demanda. Qual é o nosso parâmetro de pesquisa de demanda? A gente deve colocar nos próximos dias na rua pesquisa de demanda. Vamos ter que contar com quem? Vamos ter que contar com o nosso trade, com a rede hoteleira, com o restaurante, com um comerciante da cidade, que vai colocar lá a pesquisa de demanda. A gente vai chegar com o nosso celular, escanear o QR Code, perder 2 minutinhos lá, ganhar, né? 2 minutinhos, responder a pesquisa de demanda. A partir daí, nós temos não é um problema de Cubatão, Márcio, entenda isso. É um problema nacional, infelizmente. A gente sempre tratou no Brasil o turismo como algo secundário. A gente sempre ficou esperando aquele negócio, que a coisa vai acontecer. Não, a coisa não acontece ao natural. Se você não tiver dados efetivos, como ia falar das náuticas, que foi um lugar onde eu fui conversar com os empresários da área, que a gente sempre tem a questão de assim, tem que fazer passeio no manguezal, etc. e tal. Eu acho que o passeio tem que existir, na medida em que o turista demandar. O que é que vocês fazem aí, náuticas? Nós, pesca. Se a náutica está fazendo pesca, eu tenho que fortalecer a pesca, que é algo consolidado. A pesca esportiva, o cara está lá, então ele está alugando o barco, está alugando o barqueiro, está alugando local para ficar, alugando lugar para comer. Na medida disso, então o que nós conquistamos? A entrada de Cubatão no Guia de Pesca do Estado de São Paulo, a participação de Cubatão na Pesca Trade Show, lugares onde nunca nós imaginávamos em estar. Então é esse o nosso papel. É identificar o que está acontecendo. Amanhã, depois, por exemplo, você é uma pessoa que depois pode até me ajudar e dar um depoimento nesse sentido. Por quê? A nossa cidade, Guilherme, olha só que coisa magnífica. Eu não sou religioso, mas a nossa cidade, a grande semente da renovação carismática católica é Cubatão. Olha só que impressionante. Padre Primitivo Baltazar, que daqui a 3 anos vai ter o centenário dele.
e que a gente já tem que pensar de como é que a gente faz o centenário do Padre Primitivo Baltazar. Hoje a Renovação Carismática Católica é uma das maiores potências da religiosidade católica, e a grande nascente, a grande semente da renovação carismática é aqui na cidade. E a gente precisa pensar nisso, de como cidades como Aparecida, Guaratinguetá, Cruzeiro, Baipendi, Caxambu, hoje estão atraindo um turismo religioso absurdo. A gente tem uma história aqui, mas quem vai explorar essa história? Sou eu, Fabrício? Não tenho nem legitimidade para isso. Quem tem legitimidade para isso são aqueles que professam a religião, são as pessoas que fazem parte das instituições, é a Igreja São Francisco de Assis, a Nossa Senhora da Lapa, São Judas Tadeu. Então, assim, nós estamos preparando agora, deve sair nos próximos dias, uma comissão para discutir o roteiro religioso da cidade. Entendeu? Porque aqui, nestas terras, é onde os jesuítas tinham a Fazenda Geral dos Jesuítas. E a gente vê, entendeu? Muitas das vezes, o turista vir também praticar o esporte aqui, um exemplo, o pedal, né? Vim pedalar, e graças a Deus a gente aí tem também os monitores aí que foram formados, que é o que eu te falei, você tem que incentivar, né? Aí o pessoal, não, eu tenho potencial, eu vou seguir nesse caminho, e dá certo. E aí onde você vê o pessoal sair de alguns trabalhos para falar, vou me dedicar totalmente. A coisa está andando, ela está fluindo, tudo bem. Mas a gente também não pode deixar de seguir esses roteiros. É um conjunto, né? E aí esse real dado, que é como o Márcio está perguntando, é onde você pode estar atuando para trabalhar, né? E aí acaba que Cubatão não se fez essa medida, né? Não tem esses dados. E pode atrapalhar um pouco no andamento, né, para acelerar, porque até então você, além de você tentar, você também se baseia em estatísticas, né? Sim. É para você ter um parâmetro de partida, de um start, aonde eu posso começar, né? O grande questionamento a pergunta referente a qual é a estimativa de ganho em uma condição plena, e para se ter uma ideia de quanto é o investimento necessário por parte do poder público para se iniciar toda essa questão do turismo. Porque assim, a Secretaria ela tem um orçamento. Esse orçamento, ele contempla as ações necessárias. Muitas ações não são da Secretaria. Transporte público não é da Secretaria. A questão do transporte, da questão viária, não faz parte da Secretaria. A questão vinculada com o desenvolvimento das ações turísticas e a organização turística do município é vinculado com a Secretaria. Então, de que forma, em que momento, dentro do orçamento municipal, se vislumbra um valor para se instituir essas ações e qual é a perspectiva? Vamos lá, só para a gente entender, e foi ótimo você tocar nesse assunto, porque isso deixa mais claro ainda o quanto o turismo ele está em todos os lugares, o quanto ele é transversal. Então, a partir do momento que a gente investe em infraestrutura, num asfaltamento de uma rua, na melhoria de uma calçada, na instituição de uma guarda municipal, na preservação, na preservação, na colocação de placas de sinalização, calçada do Lorena, tudo isso, entendeu? Na medida em que a gente vai lá, faz uma reforma, faz uma manutenção no local, como nós fizemos no Parque Anilinas, troca os brinquedos, pinta o espaço, melhora, iluminação, tudo mais. Tudo isso são investimentos. Ele sai diretamente do turismo? Não, porque é algo que o turista usa esporadicamente. Entendeu? Quem usa aquilo cotidianamente é o cidadão. Então, a partir do momento que nós construímos a lógica de uma cidade boa para o cidadão, ela se torna atrativa para o turista. Então, assim, essa é a primeira dinâmica. Quando agora a prefeitura toma a decisão de fazer com que as duas maiores periferias da cidade sejam urbanizadas, porque cá entre nós é dar dignidade para aquele cidadão, ele passar a ter uma moradia, ter dignidade, ter água, ter esgoto, ter transporte na casa dele, é nós pararmos de jogar o tanto de dejetos que nós jogamos no manguezal. E que digo para você, recentemente, né, a Renê, que faz o passeio de canoa havaiana aqui, ela recebeu a equipe do Globo Repórter, que veio na cidade mostrar os nossos manguezais, e recebeu uma equipe de um documentário sobre carbono azul. O que é carbono azul? É o carbono do manguezal. Vocês sabiam que o manguezal ele retira da atmosfera 5 vezes mais CO2 do que a floresta verde natural? Ou seja,
apenas 0,16% do território brasileiro é constituído por manguezal. E o manguezal de Cubatão é a única experiência que nós temos no Brasil, e olha que o Brasil representa 8,6% de todos os manguezais do mundo. Então, o manguezal de Cubatão é a experiência de resiliência mais produtiva que a gente tem, de recuperação. Então, vejam vocês, com estancamento da Vila Esperança e a Vila dos Pescadores, nós vamos ter aproximadamente 40 mil pessoas que não vão estar mais jogando seus dejetos no manguezal, transformando esse manguezal num manguezal ainda mais saudável, fazendo com que a vida marinha se reproduza ali com mais força, e isso vai ajudar os pescadores, isso vai ajudar a gastronomia, vai ajudar com que as pessoas se sintam mais seguras de consumir os produtos que dali saem. Então, assim, nós temos uma ramificação de coisas que, às vezes, um investimento em habitação, que a prefeitura promove agora, de mais de R$500 bilhão, ele vai impactar daqui a 4, 5 anos no quê? Na sensação de segurança da pessoa que desce a Anchieta e fala, nossa, eu passei há 20 anos aqui atrás e tinha uma periferia naquele local. E hoje tem um bairro. E a gente poder vender o turismo de base comunitária daquele bairro. Gente, quantas pessoas nesse planeta... Eu tenho uma amiga que foi recentemente ao Vidigal, no Rio de Janeiro. Favela no Rio de Janeiro, durante muitos anos, foi sinônimo de violência. Hoje, favela no Rio de Janeiro é sinônimo de visitação. O Vidigal, por quê? Porque a comunidade entendeu. E aí, só pegando o gancho do ciclo. A Rota Márcia Prado passa exatamente dentro do bairro da Água Fria. A primeira sensação que a pessoa passa ali, fala, meu Deus do céu, estou dentro de uma periferia. E ali é um bairro da classe trabalhadora, de gente que ao longo dos anos, por conta de não ter habitação adequada, ocupou aquele espaço. E hoje, parabéns aí para a AMAC, que é presidido pela Lucielma, que está fazendo um trabalho junto com aquela comunidade para fazer com que cada vez mais ciclistas possam descer ali, sejam somente para cruzar a cidade ou para visitar o Itutinga Pilões. O Parque Caminhos do Mar hoje recebe semanalmente centenas de ciclistas que descem no primeiro período da manhã, passam aqui pela cidade, como eu falei no início. Dificilmente a gente, no primeiro momento, consegue competir com a praia. O destino final dele é a praia. Mas no segundo momento ele se sente acolhido. E nós temos várias reportagens, inclusive da TV Câmara, falando de grupos que vieram a Santos numa primeira vez, numa segunda vez vieram visitar o Itutinga Pilões, vieram visitar a cidade. Já temos grupos interessados em finalizar os seus passeios no pier. Então, assim, essa infra que a gente vai criando ao longo do tempo é importante, mas mais importante do que isso é nós dizermos dos locais da cidade que são capazes de acolher esse público. Então, nesse contraponto, Fabrício, a parte de infraestrutura, como eu vejo ali, a gente tem o viaduto, né? Jardim Casqueiro ali, que é o 31 de março, né? Rubens Paiva. Rubens Paiva é o outro ao lado, que é o novo, né? É o antigo, primeiro, o antigo. E eles têm uma parte ali para acesso ao pedestre, o ciclista, né? E aonde ele desce, você vê lá escrito uma plaquinha no poste, bem pequena assim, que ali é um trecho de BMX, é isso que tá escrito DMX, é um negócio assim. Mas você vê que é um símbolo do ciclista, mas você não vê ela ligar nada a lugar nenhum. Já sei o que você está falando, é a plaquinha da rota do DBM. Desafio Bicicletas ao Mar. Isso. E aí a gente vê ali, ela não tem um acostamento apropriado, a ponte ela desce, você tem o acesso para a pessoa passar sobre o viaduto, mas não tem para ele dar continuidade. E a ciclovia ela está em cima dos dutos. Ele vai ter que atravessar ali, não tem uma passarela, ele não tem uma faixa guiando, mostrando ali que se passa, a população transita, né, naquele local. Para tu ter ideia, Márcio, a gente estava numa luta agora a respeito do transporte público para as crianças, né, ali da Vila dos Pescadores, que tem mães que utilizam desse viaduto para levar as crianças para a escola. E aí tu vê a pessoa passar ali por um trecho, ela vai pela ciclovia, só que ela chega num certo determinado trecho para ela atravessar, ela tem que passar as duas vias. Aí ele chega ali naquela parte, não tem a ciclovia, mas ele tem a plaquinha. Então é desafio... Não, o Desafio Bicicletas ao Mar é um evento. Inclusive no próximo dia 7 de maio vai ocorrer novamente. Só que no dia 7 de maio, olha aí, oportunidade.
Dia 7 de maio ele acontece no Parque Caminhos do Mar. Tá? Mas a gente sabe que quem veio andando lá do final da ciclovia da Marginal Pinheiros, lá no Grajaú, e chegou até o pontilhão da Raiz da Serra, ele vai querer andar um pouquinho mais. Se ele já chegou até aqui, ele vai querer. Então, nós vamos ter no dia 7 de maio um fluxo de ciclistas aqui. Que é as pessoas que querem ir até a praia, outras vão ficar aqui por Cubatão. Então, a oportunidade para a nossa rede de comerciantes estar sintonizada nesse sentido e ter o que oferecer para essa data. Correto. Veja só. Eu tenho até uma proposta baseada nisso, até havia conversado com o secretário de esporte sobre isso, que tem um rapaz aqui, ele já é da cidade já há muito tempo, né, filho de Cubatão, e tem uma gratidão enorme pela cidade, mas ele quer poder executar esse evento aqui. Não são ciclistas de como é que eu posso falar, de trilhas, mas é aqueles ciclistas de velocidade. Legal. A esposa dele é campeã, né, em algumas modalidades. Ela passou... quem, na verdade, pedalava era ele, o Hélio. Ele é advogado, tem o seu trabalho, sua empresa aí. Ele faz um trabalho à parte, né? Ele tem um escritório e parte de segurança do trabalho, né? Ele é consultor aí para as empresas privadas, né? E ele tem esse trabalho com a esposa. O Hélio, ele veio me propor essa situação e falou: Guilherme, a gente precisa. E é muita pessoa de fora. Olha só, a gente não só traz as pessoas daqui, Márcio, para praticar esse tipo de esporte. E ele falou: Guilherme, é um evento, e esse evento você traz também pessoas. Você vai trazer os competidores, mas também pode vir amigos. Pode ter pessoas que admiram esse esporte para estar pedalando. Aí ele deu ideia, ele falou: Guilherme, vamos fazer um circuito, não precisa ser muito... Não é distante, é de velocidade. Eu posso fazer no Casqueiro, na Praça da Independência, ao redor. Preciso que feche ali os bloqueios. Ele explicou, preciso de um pódio. A gente arruma aí as premiações, mas eu preciso do apoio da prefeitura. Aí é isso onde eu entro também, encaixo o Márcio, né? Encaixa a gente como poder público, o Márcio ali como um munícipe que mora aqui na cidade, ama a cidade, que gosta aqui da cidade, de estar buscando fomentar. E aí ele me passou essa ideia. Eu falei: vamos lá conversar. E conversei com o secretário de esporte. Espero eu que esse ano a gente consiga. Tomara. E aí que a gente possa dar as mãos nisso. Porque uma pessoa que... Guilherme, eu quero executar aqui. Eu não quero levar para fora. Porque se ele levar para fora, ele vai ter apoio, Márcio. Olha só, já foi sinalizado. A gente não pode perder. E às vezes vira até tradição. Sim. Né? Você tem um esporte desse de velocidade na Praça da Independência ali do Casqueiro. Um circuito de velocidade trazendo aí 300, 400 ciclistas para cá. Olha só. Já é um evento, olha a quantidade. Né? Um evento e você coloca isso no calendário da cidade, Márcio. E você mantém. E aí você fortalece. Aí, lógico, é um sonho do município como MIT se transformar num balneário aí. Né? Uma instância turística. Mas veja só te respondendo rapidamente. Nós estamos chegando já no finalzinho do programa. Não, aqui não tem fim, não. Ó, a proposta. E aí a gente dá essa resposta para eles. Rapidamente, só para eu não deixar o Guilherme Fabrício, sem resposta no ar. Vamos dar rapidamente. Dar as mãos nisso. Quero aproveitar, em primeiro lugar, você falou que tem uma comissão especial de vereadores aberta na Câmara para diálogo com a Ecovias. Tem. Sugiro que a gente coloque Ecovias... Já tem até a resposta aí. Ecovias / Artesp. Porque às vezes a gente cobra Ecovias de algumas coisas. Mas a regulamentação... A regulamentação é a Artesp. Rege a Artesp. Né? Para você ver só. Com relação à Rota Márcia Prado, que é o que a gente precisa chegar, conversar com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conversar com o Ciclo Comitê Paulista. A gente tem que procurar essas pessoas. A gente foca na Ecovias, que está aqui do nosso lado, mas tem um conjunto de pessoas e instituições. É a concessionária, né? A concessionária, a Artesp, a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. A gente tem que envolver todos esses agentes. A Rota Márcia Prado, ela é uma realidade. Então a gente precisa usar isso, DER. Então a gente precisa envolver todos esses atores. Né? Que é quem cuida da estrada de manutenção, é quem cuida dos viadutos, é quem regulamenta, tudo mais. Aprovar novas legislações na Assembleia, procurar os deputados que nós apoiamos na última eleição, para que eles façam jus ao voto que a gente ofertou para eles, e dizer o seguinte: nós temos aí um combo de questões para fazer. São ajustes que, por exemplo, a ciclovia da Marginal Pinheiros nos ensina isso, por conta do número de passarelas que atravessam a Marginal Pinheiros, em como você dialoga. Então, eu já tenho conversado...
Não, mas assim, eu estou falando dessa conexão. Quando a gente vem na ciclovia, né? Porque assim, o ciclista, quando ele anda na massa, quem é ciclista vai entender o que eu estou dizendo. Quando você é ciclista, que você está andando sozinho, você até vai na ciclovia. Quando você vem na massa, não tem como você andar na ciclovia em 100, 150 em bloco. Você vai ocupar a rua. E o Código de Trânsito, ele versa sobre a ocupação da rua, como é que o ciclista deve se comportar e como o carro deve se comportar. Também o plano diretor, né? Bate Entendeu? nisso. Então é o seguinte, e a gente precisa acolher esse ciclista. A gente precisa estar preparado para isso. Eu tenho conversado muito bem, as conversas têm sido muito boas com o Jefferson, que é o superintendente da CMT. A gente está desenhando junto um plano cicloturístico, porque tem regiões na cidade que nós nunca vamos conseguir ter uma ciclovia. Nós nunca vamos conseguir ter uma ciclovia entre a Fabril e o Cruzeiro Quinhentista. Entendeu? Só para encerrar, Márcio. A gente nunca vai conseguir. Por quê? Não tem como passar uma ciclovia em cima da tubulação da Petrobras. Então esse é um trecho onde a gente precisa reforçar a sinalização, reforçar a iluminação, entendeu? Conscientizar o nosso público, estabelecer horários prioritários para que eles circulem naquela região, informar dos riscos que aquela região oferta, porque é uma área industrial, não é brincadeira. Um lugar de exemplo aqui é a Tancredo Neves ali, que segue sentido João Ramalho. Aquelas árvores que formam um túnel, é um lugar bonito, mas a ciclovia é em cima dos dutos da Petrobras. Então, ela poderia ser feita ali, porque determinada parte à noite eles já não andam ali. Exato. Quem vai a trabalho e quem pratica esporte já não anda ali porque é perigoso. Ele vindo por dentro da avenida, imagem, porque quando tu posta, tu vende a cidade. Exatamente. Então, até amigos, são né? Ajustes que nós vamos precisar. Não, vai acabar. O papo é bom. Quando a gente fala da estrutura, é justamente isso. Se a cidade tivesse uma ciclovia, não teria essa situação. Se fosse uma coisa já pensada macro, nós não teríamos essa situação. Por isso a gente fala... Quando a ciclovia foi construída, só pra gente... Isso aqui é gostoso, só para você pegar esse gancho. Olha só, quando a ciclovia foi construída, se nós falássemos para qualquer pessoa que aquilo ia servir ao cicloturismo, eles iam perguntar para nós, mas o que é isso? Né? A ciclovia, quando foi feita, ela foi feita pensando no trabalhador que ia se deslocar da Vila dos Pescadores, do Casqueiro até o centro da cidade. Da Vila São José até o centro. Foi devido até um acidente. Exatamente. Que uma pessoa faleceu e recebeu. Então, são novas realidades. No próprio trevo do Bolsão ali, Anchieta, Cutiapará, pessoas perderam a vida naquele curvão. Novas realidades, e você não novas tem nada adaptações ali. precisam ser Nós feitas. vamos marcar uma outra oportunidade para estarmos voltando aqui com Fechou. o tema. A gente fecha com os participantes. A gente está chegando na hora, no finalzinho do programa. Pegamos o máximo como, né? São 8 horas e 47 minutos. Quero agradecer aqui a participação do Guilherme Salão, também do secretário Fabrício. E fica aqui já subindo a placa dos... Nós temos mais uma gravação daqui a pouco. E nós estamos subindo essa placa então, mas contando com vocês, 1 minuto para cada um para poder fazer suas considerações, que com certeza o assunto estamos na ponta do iceberg, nem conseguimos aprofundar o assunto ainda. Senhores. Fabrício. Não, agradecer aí mais uma vez pela oportunidade, dizer que faltou 250 assuntos aqui para a gente discutir, entendeu? São 3 folhas de assunto, porque é o seguinte, turismo é isso, turismo é gostoso, porque nós fazemos turismo. Quando a gente se desloca, sai daqui para outro lugar. Então essa sensação que a gente tem no outro lugar, a gente tem que aprender a ofertar ela também e fazer que isso seja um motor de desenvolvimento econômico da nossa cidade. É uma nova indústria que a gente está desbravando. Não vamos desbravar sozinho. Quem dá a tendência do turismo é o turista. Nós só precisamos saber medir como que a gente oferta esse serviço para ele. Então fica um desafio, Guilherme, para nós, enquanto legislativo, enquanto executivo, da gente saber metrificar tudo que a gente precisa fazer, como a gente faz. Hoje eu tive uma reunião muito produtiva na Câmara, falando do programa A Casa é Sua, que recebe turistas e munícipes para apresentar um pouco da história do legislativo da cidade, que a Câmara é um espaço de visitação também. Então, todos esses detalhes, a gente poder acolher essas pessoas, ofertar aquilo que nós temos de melhor. Quando a gente sai de casa, os nossos problemas nós vamos deixar em casa. Para o turista nós vamos ofertar carinho, sorrisos, e ele vai ofertar para nós aquilo que ele está disposto a gastar pelo melhor que nós temos a oferecer. Então que essa nova economia, a economia criativa, vigore na nossa cidade e que daqui a 1, 2, 3 anos a gente venha aqui trazer novamente os números que o Márcio citou no início, e aí a gente tem um mapa de quanto cresceu, quanto evoluiu e onde nós estamos. Obrigado, um beijo no coração.
Guilherme. Valeu. Eu também agradecer aqui, Fabrício, secretário de Turismo da cidade, Márcio, todos o pessoal que está assistindo a gente aí, né? Que é bem importante estar acompanhando mesmo, né, essa cidade, os principais assuntos, problemas, e aqui hoje o foco era o turismo, né? Agradecer a todos eles aí, deixar também a opinião, o que pode estar entrando aqui no embate, como sugestão ou não, até para nós no legislativo, às vezes uma ideia que a pessoa nos transmite, ela pode virar um projeto de lei. Isso não me fere o orgulho, como aqui já citei, a gente pode implantar como ideias, né? Então, como legislativo e executivo aqui, eu deixo assim essa opinião, né? Deixo em aberto aí para a população, agradecer a todos que acompanharam a gente, ao Márcio aí por abrir esse diálogo, que é muito importante. A gente só atingiu uma porcentagem desse iceberg aí de assuntos, né? E, lógico, muita coisa tem a melhorar, Márcio. E é como eu tenho falado em algumas ações que têm acontecido e uso para cá hoje. A nossa resposta ela tem que ser mais rápida que o gatilho dessas pessoas que estão aí fora, seja na violência, né? Ou até no assunto turismo. A gente buscar isso, trazer para Cubatão, né? Uma grande história, evoluir, mostrar aí as belezas que a cidade tem, que não é só industrial, que até na indústria a gente fez o turismo, pessoas de vários cantos, o nome de Cubatão foi levado a vários lugares, a várias cidades, até fora do país, mas de uma forma negativa à época e positiva uma época por causa da vaga de emprego, né? Então, deixar aí um abraço a todos e obrigado aí por esse debate criativo e educativo também. Agradecendo o Guilherme, vereador Guilherme Salão, agradecendo Fabrício Lopes, secretário de Turismo, Maria Clara nos controles eletrônicos, agradecendo a você. Daqui a pouquinho está à disposição no canal do YouTube, tá? Você vai ter acesso ao arquivo do programa à disposição para quem quiser rever, para quem perdeu quiser ter a possibilidade de acessar, vai estar disponível aí. Então, grande abraço, obrigado a vocês. Fique com Deus e até o próximo Panorama, né? Se Deus quiser. Amém.